Olá, sejam muito bem-vindas ao De Dentro para Fora. Talvez essa conversa chegou até você por um motivo. Talvez você vai se reconhecer em algum trecho desse episódio, dos assuntos que nós vamos tratar aqui. Quantas vezes você pensou que tinha vencido um vício, mas algum tempo depois percebeu que ele mudou de lugar? Esse tipo de resposta emocional é chamada de deslocamento ou de transferência, porque quando a dor ela não é tratada na raiz, o vício ele encontra um outro lugar para se esconder. Quero convidar você a ficar aqui até o fim desse episódio. Quero convidar você a ficar aqui até o final desse episódio, porque essa conversa é para quem já sentiu preso em repetições que não consegue explicar. E para nos ajudar a compreender melhor esses ciclos de vícios, suas transferências e as raízes emocionais por trás delas, eu recebo aqui a Alessandra, psicóloga, coordenadora do setor de psicologia do Hospital Angelina Caron. Alessandra, seja muito bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco. É uma alegria me estar aqui com você hoje, um prazer em nós podermos falar um pouquinho sobre esse tema que tem gerado tantos danos nas pessoas, né? E a gente poder esclarecer, trazer uma luz até para alguma dessas pessoas que estarão ouvindo esse podcast. É verdade. Ali, o que é considerado vício? Então, o vício, seja em substâncias ou em comportamentos, né? Ele é caracterizado especialmente por perda de controle. Quando eu quero controlar uma situação e eu não consigo parar de fazer aquilo. E geralmente, assim, eu sei que é danoso, eu sei que eu tô perdendo financeiramente, socialmente, a minha família, meus amigos, mas eu não consigo parar. Vício é consciente? Ele tem um nível de consciência, mas é inconsciente, né? É total inconsciente? Sim, sim. A pessoa se toca que tá tendo aquele comportamento, mas é maior do que a própria vontade dela. Ela não consegue sair desse processo. Isso, ela não consegue controlar. Ela sabe que posso ter por exemplo, uma compulsão por comida. Eu sei que não é legal, eu sei que vai me machucar, mas eu tô nem aí. Eu vou acabar comendo grande volume até passar mal, gerando um dano, né? Mas a busca por esse prazer imediato é maior do que o controle. É tão interessante que muitas pessoas pensam que vício é só drogas, álcool, mas ele vai muito além disso, né? Você poderia enumerar alguns tipos de vícios que, de repente, as pessoas podem nem pensar que sejam vícios? Sim, nós temos ali, então, né, a compulsão por comida, sexo, drogas, álcool, que é o básico, né? Por jogos, por telas, por pornografia. Então, isso tudo enquadra aí nessa questão das compulsões hoje. Na sua visão, o que caracteriza realmente um vício? É quando realmente a pessoa ela tenta anestesiar uma dor. Né? Então, ela tem um trauma, ela tem uma situação que ela não está mais sabendo lidar e o corpo, o cérebro dela encontra uma estratégia, que é resolver rapidamente com um vício. Por quê? Gera prazer, né? Então, quando a gente fala em vício, em compulsão, e eu falei ali, né, existe um dano muito grande, parece que é algo só ruim. É ruim, mas naquele momento específico onde a pessoa está tendo o episódio, ela sente uma sensação de prazer. Né? Por exemplo, na comida, o vício em telas, enquanto a gente está consumindo aquilo, nós estamos liberando dopamina, que é um hormônio que gera uma sensação de bem-estar, né? Então, o vício, ele vem para ir tampando esses buraquinhos, né? Essas lacunas que foram sendo construídas na nossa vida, que muitas vezes a gente não sabe nem nomear o que está acontecendo, então é muito mais fácil sentar, ligar ali TV, ficar rolando no celular o dia inteiro. Ah, porque eu mereço. Estadia eu trabalhei o dia inteiro, eu tô cansada. Eu mereço ficar um tempo aqui. E como perceber esse limite? Né, a primeira coisa é entender a perda do controle, né? A hora que virou vício. Por exemplo, tela. Eu uso
6 horas do dia tela. Gostaria de diminuir. Não consigo. Nossa, eu tentei 1, 2, 3, não consigo. A hora que eu vi, eu já tô de novo. Já está gerando um dano no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho, mas é maior do que eu. A hora que eu vejo, eu tô de novo. Aqui já é vício. Aqui a gente já tem que procurar ajuda. Né? E aí, claro, isso falando de um jeito simples, que é o que tem acontecido com muita gente de forma mascarada, né? Agora, num vício de álcool, droga, alguma substância maior, aí tem consequências maiores, mais rápidas, né? A pessoa ali vai começar a vender as coisas, vai perder os vínculos, o corpo já muda, né? Acaba perdendo o emprego. Então, isso parece que fica explícito mais rápido e a gente vai camuflando esse viciozinho, por exemplo, na comida, no doce, né? Esse eu acho que é o mais sutil de todos. O mais aceito, inclusive, culturalmente pelas pessoas. Ali, você comentou que há uma desconexão quando há um vício maior, que você estava falando do vício da droga, o vício do álcool, que é muito mais rápido. O da tela, ele é mais lento, mas se uma pessoa fica 6 horas por dia em tela, também há uma desconexão com as pessoas próximas. Com certeza. Uma desconexão do mundo real, inclusive, né? Porque quando a gente está na tela, no celular, a gente não está vivendo o real. Você está vendo corpos irreais, comidas irreais, lugares irreais, relações irreais, né? Muita gente baseado nisso. Eu vejo muito adolescente no hospital, no consultório, né? Ai, mas eu me baseei, mas eu me inspirei naquele relacionamento, naquele corpo. E baseado no quê? No que não existe, né? Então, as horas ali rolando e rolando, né? Isso gera uma fuga da realidade. Por que hoje as nossas crianças, os nossos adolescentes têm vivido isso? Né? Porque eles têm sido órfãos de pais. Órfãos de pais reais, de pais presentes. Sim. Né? Todo mundo ali vivendo as suas frustrações, as suas dores. Então, é muito mais fácil pegar um celular e rolar. Porque eu tô liberando aquela dopamina barata ali. Não preciso me relacionar com ninguém. Isso, né? Estamos numa mesa e tá todo mundo fazendo a mesma coisa, então tudo bem. Hoje tá super aceito. Antigamente, até se você pegasse o celular, a mesa era falta de educação. Verdade, isso. Né? A gente não podia mexer do ladinho. Agora, você entra no restaurante e já coloca. É assustador quando você entra no restaurante. Você não né? entra numa mesa, tá todo mundo ali com o celular na mão. Isso, as crianças, né? O pai coloca aquela tela para ele, inclusive, comer mais, para não dar trabalho, né? Então, assim, é uma fuga, para mim, uma fuga real da realidade. Total. Esse vício da tela, ele pode ter ocasionado direto, você acredita que ele vem de um outro tipo de vício? Ele pode vir de outro vício, né? Vamos pensar num adulto, por exemplo, comecei com um vício em cigarro e nicotina. Consegui me livrar, migrei para um vício do álcool, consegui manter um álcool social, agora eu tô na tela. O adulto, vejo muito adulto hoje já vivendo isso, né? Mas eu acredito, por exemplo, na criança, não deu tempo de ter uma compulsão ali na infância ainda, né? Vamos falar alguma que não deu, né? Porque tem crianças que pais já conseguiram impor isso, né? Mas que ainda não viveu, mas que eu, pela minha facilidade, pelos meus danos, pega o celular, fica com o celular, né? Joga a criança ali no canto com o celular. E isso vai gerar um vício, né? E vai gerar uma quebra de várias situações, né? Uma criança com a tela, ela não sabe se relacionar, ela não sabe se regular emocionalmente, né? Ela tem uma perda cognitiva absurda. Hoje a gente já tem aquele termo novo chamado brain rot, né? Sim. Que as crianças têm vivido, não só as crianças, né? Mas especialmente elas têm vivido um apodrecimento cerebral. Por quê? Pelo uso abusivo de telas, que veio de algo anterior, né? Se não veio da própria criança, veio do pai dela. Veio do pai e da mãe. Eu acredito desta forma. Então, você está falando que, de repente, há um deslocamento de vícios do adulto para a criança misturado com a epigenética. Isso, eu acredito. Então, vamos falar. O que é deslocamento de vícios? Então, o deslocamento do vício é quando eu mudo o lugar do meu vício. Então, partindo do que é o vício lá, né? Perdi o controle, é maior do que a minha própria vontade.
Comecei com pornografia. Vamos começar com ela. Comecei com a pornografia. Ai, percebi que aquilo tava ruim, tava afetando meu casamento. Opa, entrou aqueles joguinhos do celular. Basiquinho, vamos começar com um jogo básico. Tá ali viciado. Agora, né, esse mundo tem aumentado e percebido o ganho que ele tem tido, a gente já caminhou para outro tipo, você desloca. Então, eu não fumo mais, mas agora eu faço o joguinho, mas aquele joguinho já tá tão sem graça, né? Vamos para aquele jogo que aposta? Porque, veja bem, vai que eu tenho a chance de ganhar dinheiro, né? Vou ainda oportunizar algo muito legal para minha família. Esse hoje é o pior de todos, né? Essa questão do vício no jogo, ele tem sido absurdo, tem tido muitos estudos em volta. Alguns profissionais, assim, dizem que ele tem sido pior do que o vício em drogas, inclusive. Então, o deslocamento... Olha que sério isso. Seríssimo, seríssimo. Isso é muito sério. Tem destruído famílias. Tudo. A própria vida da pessoa, né? Porque ela perde emprego, ela perde trabalho, ela traz dívidas para dentro de casa. A gente tem visto recorrentemente notícias de pessoas que vieram tirar a vida porque não davam conta mais de lidar com essas situações. Eu não tenho mais o controle do próprio corpo, então é melhor pará-lo, né? Então, o deslocamento é isso. Dificilmente uma pessoa tem todos ao mesmo tempo, né? Então, por isso que a gente chama de deslocamento. Ele só muda de lugar. E por isso que tem que ser o tratamento é a base disso tudo. Mas eu quero entender uma coisa aqui. De repente, a pessoa, ela hoje se deparou, ela não fumou, não bebeu, não teve outro tipo de vícios que ela percebeu. Porém, hoje ela está rolando o celular acima de 6 horas. Isso pode passar por um deslocamento de vício se isso se tornar incontrolável? Sim. Pode se transformar Pode. Do celular aqui rolando, pode se tornar joguinhos. Sim. Desses joguinhos pode se tornar jogos em apostas. Isso. É uma cadeia, né? O celular, eu acho que ele é o pior, porque ele leva de uma coisa para outra. Eu tava com o celular, era a pornografia, aí virou um joguinho normal, aí virou um jogo de aposta, entende? Então, assim, o celular hoje é um dos maiores males, né? Porque ele leva uma coisa a outra. Na realidade, o descontrole dele é um dos maiores males, Isso, né? não ele em si, né? Não ele, é o uso indevido dele. Isso. E essa percepção. E me diz uma coisa. E a epigenética? O que tem a ver com tudo isso? Me conte um pouquinho disso. Né? A epigenética é algo que vem de forma geracional. Então, a gente acredita assim, que a genética, ela traz só uma marca no meu corpo, né? Por exemplo, tem o cabelo da minha mãe, tem o olho do pai, os meus dedos parecem da minha avó. A gente acredita que só existe este marco genético, mas isso não é verdade, né? Hoje a ciência já tem se aprofundado e tem percebido que nós temos marcos genéticos de traumas, né? Então, por exemplo, a questão do pessoal que veio da guerra. Exato. Né? Essa acho que é um dos que eu mais trabalho, porque eu percebo muito a escassez alimentar, né? Hoje eu trabalho com padrões alimentares, com a cirurgia bariátrica. Isso é uma coisa que é muito fácil na boca dos pacientes, né? Primeiro, um processo todo trabalhoso para enxergar que existia isso, algo geracional, e que isso era um problema, né? Um problema, eu digo, como é que eu vou dizer não para comida? Meu Deus, minha mãe não tinha, minha avó não tinha, meu bisavô veio da guerra, passou fome, é pecado se eu falar não. Como? E não é sobre o falar não, era comer aquele volume absurdo, né? Que esse que era o problema. E isso veio, né? Da mãe, que veio da avó, da bisavó, da tataravó. E este marco existe hoje, sim, comprovado cientificamente. Então, os traumas, eles vão muito além, né? Só do que a gente fala, do que a gente vê as pessoas comentando por aí. Na tua experiência clínica, porque você tem uma vasta experiência clínica, principalmente você tratando todas essas circunstâncias, qual é a diferença entre vício e compulsão? Qual a diferença entre os dois? Não existe uma diferença, né? O vício, ele pode ser pela adição de uma substância, né? Vamos pensar assim, tem pessoas que usando ali, vamos nomear a droga, né? O crack. Tem pessoas que usaram 2 vezes e estão viciadas. Porque a substância química
já gerou esse vício, né? E a compulsão é quando eu tenho esse modo desenfreado de usar algo, entende? O problema é assim, que tudo que a gente repete no nosso cérebro, né? Repetir ali 20 dias, 21 dias for formando um hábito, 6 meses forma um padrão neuronal, um movimento automático com baixo raciocínio e na minha zona de conforto. Então, o nosso cérebro, ele trabalha pela lei do menor esforço. Então, se ele viu que eu tô fazendo, opa, parece um vício, mas é um padrão neuronal. Mas se eu tô fazendo em grande quantidade desenfreadamente, é uma compulsão. Vamos pensar que acho que são termos que estão muito conectados um no outro, né? Que se parecem muito. E, de fato, tem pessoas que elas não conseguem sair desse padrão. Não consegue, porque, como você mesma disse, ele já formou um padrão no cérebro. Isso. 21 dias, repetiu 3 vezes, são 93 dias, é isso? Caroline Left, se eu não me engano, é Caroline ou Carol Left, ela fala da repetição dos 21 dias para a estruturação do cérebro de criar um caminho neural e transformar esse caminho neural num hábito saudável ou não. E as telas, ao que a gente tem se percebido, é algo que está além de só 93 dias. É isso. Isso é uma coisa que está interligada a todos nós. Emocionalmente, qual é o prejuízo que isso traz? Olha, é o perder a vida do real. Você perde a vida no aqui e agora. Né? Você começa a viver uma vida tão automatizada em tantas situações, né? Seja no uso do celular, seja num comer automatizado, em outros vícios, em outras compulsões, que você não consegue desfrutar do aqui e agora. É uma pessoa que se tá vivendo isso aqui, tá assim mexendo no celular, já vai estar aqui nervoso. Ai, meu Deus, mas quando acaba? Ai, mas será que eu não posso lá fumar? Mas será que não tem nada pra eu beber? Ele não consegue viver o tempo, tipo, nossa, que legal, que experiência, olha lá fora, percebo o dia. Então, eu acredito que a pessoa que tá vivendo assim, ela tá perdendo o básico da vida, que é a alegria no pouco. Por isso que eu acho que as pessoas têm adoecido tanto, sabe? A gente fica buscando esse prazer num lugar tão grande, ou o tempo todo trazendo algo de fora para dentro, né? Eu tenho que acrescentar que não precisa, né? Às vezes, coisas simples do meu dia a dia, às vezes desfrutar até um tempo comigo mesma, né? Hoje as pessoas não conseguem ter tédio, né? Como é que eu fico sem fazer nada? A gente vê as crianças, né? Mas como é, tá? Mas, mãe, como é que eu não fico com o celular? Mas eu tô aqui parado. Mas como é que eu não tenho... Não tem que ter. Tá tudo bem não ter nada pra fazer. Né? Tá tudo bem a gente não ter um dia mega ultra feliz. É normal. Só que essa cultura nos vícios e na compulsão tem dito pras pessoas, não, tá tudo bem. Você tem que estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Você tem que estar produzindo o tempo todo. Você tem que estar mexendo no celular o tempo todo. E isso... Pra mim, é uma super mentira e um grande problema que a gente tem vivido. Você acredita que isso pode ser uma fuga emocional? Ter alguma raiz de rejeição Com dentro? certeza. Eu acredito. Acho que tudo é fuga. Fuga de rejeição, de abandono, às vezes até uma culpa muito grande, onde um movimento de autossabotagem, né? Eu tenho que me destruir, eu não posso viver... Eu acredito que tudo vem desses lugares. Falta de conhecimento da identidade. Com certeza. Para mim, essa é a base. É tão interessante que alguns anos atrás a gente tinha um movimento de conhecimento de identidade. Muitas pessoas falavam sobre isso. Hoje em dia a gente vê menos difundido esses assuntos. E como é interessante a gente falar um pouquinho sobre identidade. Recorrentemente nós temos falado sobre identidade aqui nos episódios. E é importante que a pessoa conheça a sua identidade, porque ela conhecendo a sua identidade, ela vai fortalecer dentro de si a sua identidade. E não o padrão que está sendo colocado. Está sendo estabelecido. Porque é normal, é rotineiro. Hoje, uma criança gerou incômodo.
né, entre aspas, né, para os pais. Eu vou dar uma tela porque deixa ele mais tranquilo. E isso, pelo contrário. Recentemente, eu tive vendo um vídeo que, se eu não me engano, é de 2020. Mas recentemente eu vi esse vídeo, revi ele, por sinal, sobre uma criança que estava num voo, onde a mãe precisou tirar a tela. Acho que você chegou a ver também, né? Onde a mãe precisou tirar a tela, que era, acho que, um smartphone da criança. Era uma menina de 12 anos. E essa menina surtou dentro do avião e a mãe ficou paralisada. Ela não sabia como agir, como acontecer. Então, a gente vê esse relato e tantos outros relatos falando sobre esses assuntos de crianças que acabam tendo ações assim danosas e até prejudicando outras pessoas. O que você diria para a mãe que, de repente, se percebe e fala, puxa, eu estou executando essas ações com meus filhos? Sim. Qual seria um ponto de retomada para que isso cessasse na vida, ou pelo menos diminuísse um tempo? Isso. Eu acho que tirar de uma vez difícil, tanto para a criança como para a mãe. Seria muito legal se a gente chegasse a esse lugar, mas, em primeiro lugar, diminuir e os pais se fazerem presentes de verdade. Eles entenderem que a presença deles é o que o filho precisa. E o limite também, né? Isso, com certeza. Eu falo que o limite, ele é amor. Um pai e uma mãe que não dão limite. Isso, gente, é o que eu digo na minha casa para meus filhos. Se vocês não ouvirem os meus limites, alguém vai dar um limite lá fora para você. Só que o limite de fora sempre é danoso. Né? Eu que tô lá no presídio toda quarta-feira, eu tenho visto isso. Né? A falta de limite, a falta de amor. E hoje elas relatam isso, eu escuto isso de adolescentes no consultório. Mas minha mãe não fala nada. Mas ela não liga, ela nem me disse não, parece que nem me ama. Gente, eu escuto isso da boca de adolescentes. Não é igual a gente, né, que já é adulto, que já refletiu, mãe, muito obrigada, que você me deu limites. Não, adolescente falando isso. Pedindo limite. Pedindo, clamando, né? Então, assim, dica de ouro, gente. Põe limite no teu filho. Isso é amor, né? A mãe que ama corrige. Isso tá na Bíblia, né? Então, a gente tem que colocar isso. E o limite não é sair espancando, quebrando a criança. Não, gente. Filho, não. Te amo. Não. Hoje, não. E tem criança pequenininha que você não tem que dar muita explicação também, né? Não tem que ficar dando um discurso pra ela. Ai, filhinha, mamãe está dizendo... Não. Não é não. Lá em casa, assim, não é não. Por quê? Porque eu falo pra eles, eu fui gerada pra criar vocês. Eu fui gerada pra gerar algo em vocês. E se a mamãe não impor limite, aí eu falo essa frase, alguém vai impor. Né? Então, limites, regra, gente. Regra. A casa é tua. Se você não comandar a tua casa, quem comanda? O teu filho de 10 anos, de 5 anos? Vai dar certo? A gente, adulto, faz coisa errada. Você imagina uma criança que não tem córtex pré-frontal pronto, que não tem área de razão estabelecida. Que está sendo estabelecida. Que leva tempo. Vai levar lá, com 25 anos de idade, isso vai ficar pronto. Então, como? Então, coloque regra, coloque horário, coloque limite. Substitua situações, né? Eu vou tirar a tela, mas, filhinha, agora é hora da gente ler juntos um livro. Agora eu vou contar uma história para você. Isso. Né? Agora nós vamos cozinhar juntos. Agora é a hora que a gente vai correr lá fora. Nunca. Vá lá e corra sozinho. Pegue um livro e leia. Gente, não tem como isso acontecer. Eles não vão fazer, depende da idade, não vão. Isso. E outra, uma criança que já está muito acostumada no celular, o cérebro dela gerou uma frequência muito acelerada. Né? Você pode perceber, as crianças antigamente, a gente colocava aquele vídeo, ou fita cassete, ou DVD, um filminho de 2 horas. Ficava lá, bonito. Hoje, uma criança consegue assistir um filme de 2 horas? Não consegue nem assistir um vídeo curtinho. Isso, aquele short que tá lá. Então, esse movimento muito rápido, o vídeo muito acelerado, libera mais ainda hormônio de prazer no cérebro. E faz o quê? Com que a criança só goste de estímulos acelerados. Aí você pega um livro pra ler. Que graça tem? Mas nenhum, meu Deus, não mexe. Nossa, tem que ler devagar. Ai, não entendi. Nossa, tudo isso pra ler? Acabou. E a gente sabe que se a criança não brinca, não lê, ela não desenvolve. Especialmente a brincadeira. E não é brincar no celular. Ah, eu vou brincar só com uma coisa pronta. Não, é criar brincadeiras. A criança aprende e se desenvolve
brincando. Por isso que você tudo leva na brincadeira, né, filha? Hoje a gente vai... A Lolo, né, que é a minha pequenininha. Filha, você vai ajudar a mãe? Sim, mãe, posso brincar de casinha com você? Eu falei, claro. Ela lava a louça, ela corta o tomatinho junto comigo, ela tá repetindo o que eu tô fazendo, mas que pra ela é uma brincadeira, né? Então, olha pro teu filho, escuta o teu filho. Assim, eu tenho aprendido nesse tempo todo, assim, não vale a pena eu ganhar o mundo, eu ganhar dinheiro, eu ser famosa se eu perder meus filhos. Né? Isso é uma conversa que eu tenho tido muito com a minha irmã, que ela me fala, pelo amor de Deus, não vale a pena você ganhar tudo que você está ganhando, se você não conseguir olhar para os seus filhos. Né? Isso é uma coisa até que eu fiz esse ano, né? Fazem 2 meses aí que eu tô conseguindo ficar 3 manhãs com eles. E, gente, revolucionário em 3 meses. Meu filho tava ansioso, fazendo tratamento já, e assim, a criança mudou. E o que a gente faz? A gente acorda juntos, cada um no seu quadrado, né? Mas a gente acorda cedo, faz o cafezinho juntos, tem o nosso tempo de leitura, e assim, tá tão habitual que eles já levantam, já pegam a Bíblia, já botam na mesa. O meu filho já discute o que ele tá lendo, 7 anos, gente. Olha, já que está uma compreensão absurda do que ele tá lendo, eu fico chocada, assim. Né? A Lolo, que não sabe ler, ela lê a imagem, daí já começa a pintar, já sabe que é hora, na sequência, de estudar. E, gente, naquela calma, e mudou. Você limitou telas para eles? Muitos. Meus filhos podem assistir tela 1 hora no dia só. Desde sempre. E eles assistem na hora do almoço, porque eles ficavam com a minha mãe antes, né? Então, pra minha mãe poder fazer o almoço. Então, das 11 ao meio-dia é o horário que eles podiam. Né? Agora, comigo, em casa, de manhã, alguns dias, eles não assistem. Aí, a gente tem a noite, um dia da semana, que a gente tem a noite da família, que de vez em quando a gente assiste um filme juntos. Essa é a tela. E celular, eles não têm. Tablet, eles não têm. E a TV é comigo, extremamente supervisionada. Mas extremamente, gente. Não tem isso. Abre lá o Kids de qualquer canal e joga lá e deixa assistir. Não, gente. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sou bem... Alguns me chamam chata pra isso. Mas eu sou. Mas isso é o certo. Sim. Muitas vezes o certo é o errado. Uhum. E o errado é o certo. Aos olhos de algumas pessoas. Me diga uma coisa, tem alguma idade ideal para uso de telas que poderia ser um período maior? Isso. Do 0 aos 2 anos, 0 telas. Nem 1 minuto, gente, não existe tela antes desse tempo. Olha que legal, do 0, tá. Até 2 aninhos não tem nada. Ali dos 2 até 6, 7 anos é 1 hora por dia, no máximo, tá? Aí depois 2 e 3 horas, não passa disso. Pra ninguém. Nem pra... já tem 16 anos, 18 anos. Já tem 30, já tem 50. Não deveria acontecer. Não passar de 1 hora por dia na tela. Eles dão ali até umas 2, 3 horas, né? Quando é maior. Olha, se você parar pra pensar, se a gente trabalha 8 horas, produz, estuda, colocar 3, 4 horas na tela, realmente o cérebro apodrece mesmo, porque você vai para um caminho que constrói com isso, né? Eu sempre falo isso lá em casa. O que tá edificando? Edificar é botar um tijolinho em cima do outro. Eu explico pra eles. O que a gente tá construindo? Né? E coloco um desenho e já falou, pá, Emanuel, pergunta pro Espírito Santo, tá edificando o quê? Ai, mãe, ele já ouve, faz assim, nada, né? Falei, pois é, aprendeu o quê? Me conta o que você aprendeu nesse episódio. Ah, sei. Falei, então esse não pode mais. Olha que legal. Entende? Isso. Então, eu faço eles toda hora. Edificou o quê? Olha que... Aprendeu o quê? Toda hora. Eu entendo que hoje a gente não tem como ficar sem tela, sem completamente... Não tem como. Mas essa questão do limite é bem interessante, inclusive para o adulto, para aquele que está, de repente, se percebendo, escutando a gente aqui. É interessante que ele, de repente, ele mesmo começa a limitar. Salvo aquelas pessoas que trabalham com internet... Elas também precisam também limitar o tempo de uso de tela. Isso se tornaria mais uma anestesia emocional para não olhar a realidade, né, em alguns pontos. Sim. A princípio, parece inofensível, mas açúcar vicia? Sim. O padrão, né? A substância açúcar, pó branco, não vicia. A única substância alimentícia que vicia é o café.
tá? Mas o padrão de repetição vicia. Gera uma sensação de vício. Como assim? Peraí. Vamos voltar. Porque eu entendi assim, açúcar vicia. Porque é o que a gente escuta É o que falar, a gente música escuta escuta o tempo falar todo. o tempo todo. Isso. Então é por isso que é importante a gente esclarecer esses fatos aqui. Isso. Por isso que eu te perguntei, açúcar vicia? Você me disse, não vicia. Eu falo assim, pó branco, açúcar, né? Aham. Que eu vou colocar uma vez ou outra num bolo, em algum lugar, isoladamente vicia, igual eu dei o exemplo do crack, né? Que tem pessoas, alguma droga que usou. Tem gente que em uma vez vicia, 2 vezes viciou. O açúcar faz isso? Pó, usei 2, 3 vezes na vida, viciou? Não. Mas todo padrão que eu repito todos os dias, e ele gera a sensação de vício pela liberação da dopamina. Então vamos pensar, o açúcar entrou na minha boca, acendeu zona de prazer, libera dopamina. É o doce, independente se ele é com Carbo açúcar. também. Isso, o carbo também faz isso. Né? Vamos pensar assim, o açúcar não é só docinho, adocicado no paladar. Pão, coxinha, lasanha, pastel, isso também vira açúcar, né? Sim. Então entrou na boca, acendeu zona de prazer, liberou dopamina, eu tenho aquela sensação de, ai, nossa, que alívio. É tipo uma anestesia emocional. Isso, e aí o que acontece? Quando eu dou esse alívio, o cérebro fala, quero de novo, foi gostoso. Quero de novo, quero de novo, quero de novo, quero de novo. Surgiu o vício. Pronto, sensação de vício. Uhum. Então, entendi. Então, a pessoa pode estar viciada em comida. Uhum. E ir para tela e para outros tipos de vícios. Isso. Então, a pessoa se deparou hoje estando viciada em telas, mas ela já percorreu outros tipos de vícios, muitas vezes até sem perceber. Isso, tem gente que sim. E não parou para pensar sobre isso. E como que ela poderia perceber? Como que essa pessoa que de repente fala assim, puxa, mas eu gostaria de saber se eu tenho algum vício. Como que ela poderia se perceber nesse sentido? Claro que é autoconhecimento, mas algumas informações que você poderia passar para que ela pudesse fazer uma análise, assim, brevemente. Eu sei que é mais profundo, Alice. Eu, por exemplo, na comida, eu peço para eles fazerem um diário alimentar para mim, escrito. E quando eu percebo que tem outros padrões, eu peço para escrever tudo. Entende? Porque quando a gente escreve, a gente vai ler de novo e falar, nossa, meu Deus, não percebi que... Eu tinha uma paciente lá, comi 15 torradas no dia. Ali, você só acredita que eu percebi quando eu escrevi? Eu falei, eu acredito, amada. Eu acredito também. Eu acredito. Isso. Porque ela faz aquele automático dela. Isso. Então, assim, percebeu que... Olha pra você, sabe? Acordou, olha pro teu café, olha pro teu comportamento, olha como você se troca, tô feliz, tô triste, sabe? Olha pra você. E tenta tirar no outro dia alguma situação. Por exemplo, acordei e já mexi no celular. Aí, de novo. Tá, vai lá no teu celular e vê quantas horas você ficou. Percebendo, né? Primeiro, gerando essa autoconsciência. No outro dia, pra você ver se você tem alguma compulsão, tenta ficar sem. Percebeu, meus pacientes falam assim, ó. Ai, ele começa a me dar um negócio aqui, ó. Parece que eu tinha que estar olhando o WhatsApp. Isso. Parece que tá faltando alguma coisa. Eu procuro, cadê? Meu Deus do céu. Eu falo, pode ser só um padrão, pode ser vamos brincar, um viciozinho que não migrou para uma compulsão ou para algo maior, ou já pode ser. Já tá dando indícios de Já tá dando indício. algo já tá dando Isso. indício. Me controlou, ligo alerta. Né? Aí não consigo ficar sem. Aí se eu ficar sem o café, me dá um negócio. Aí se eu não comer o docinho todo dia depois do almoço, meu Deus do céu. Aí se eu não mexer... como que eu não posso? Por que não? E não tem receita de bolo para isso, né, Ali? Não existe, né? Eu falo assim que a psicoterapia, a psicologia, a psicanálise, essas coisas não tem como eu chegar e falar, gente, faz assim, assim, assado, resolveu. Não. Porque é singular, para cada um é diferente, cada um responde de uma forma diferente, Por né? isso que é até difícil de responder algumas coisas, né? Parece que fica meio repetitivo. Ai, como só isso. Gente, mas é sentar e ouvir o teu caso. Né? E o olhar do analista é justamente esse olhar, opa, tá aqui, ó, percebeu isso aqui, um padrão, 2, 3, vamos chegar na raiz deste problema.
Exatamente isso, identificar o que está acontecendo. Bom, por isso esses episódios que nós estamos trazendo, para a pessoa, isso serve como alerta, olha, um desses indícios. E o que essa pessoa poderia estar fazendo hoje? Ah, puxa, percebi algum. Escutando esse episódio aqui, ela percebeu algum padrão, de repente começou de anotar e começou de perder... Perceber que não está legal, né? Eu acredito que primeiro a psicoterapia, né? Buscar a terapia, a análise... Né? Eu acho que isso é a primeira coisa. Existe, dentro da própria psicologia, existe várias linhas de estudos e até de ajuda para as pessoas. No caso de vícios, existe alguma específica? TCC? TCC Hoje o que o pessoal mais usa é a TCC. É TCC. É a TCC. E talvez uma ouvinte que seria leiga, ela perguntaria para nós assim, o que é TCC dentro da psicologia? Isso, é a terapia cognitivo-comportamental, né? Ela traz uma ação mais prática para os comportamentos. Claro que mais prática, mas sem procurar a base, sem organizar isso, né? Então, traz de uma forma mais, vamos colocar assim, sistematizada, estratégica, né? Dando uma diretriz maior. Porque ela é cognitiva comportamental. O nome dela já diz, técnica cognitiva comportamental. Ela vai trabalhar o teu cognitivo, vai entender quais são os padrões. Isso. E daí vai poder tratar essa questão que você vai apresentar ali para ela, que pode ser inúmeras, né? Pode ser várias. Pode ser uma compulsão de tela, pode ser um vício, pode ser só um comportamento que você não está gostando, que pode se transformar numa compulsão. Isso, que ainda não virou, que né? ainda não virou, ainda não virou. Nem tudo é compulsão, gente, por favor. Tá? Não. Isso dentro da comida, todo dia eu tenho que falar, paciente, eu sou compulsivo. Me conte um episódio, então. Ah, olha, eu sentei e comi uma caixinha de bis. Tá, e o que mais? E aí? Não, só isso. Isso não é compulsão, gente. Tá, mas o que é compulsão? A compulsão, vamos dar um episódio, coloca um episódio, vamos fazer um episódio de um paciente teu, assim, vamos usar. A compulsão é transtorno de compulsão periódica, lá. O que ela é? Lá pelo nosso livro que vai dar o auxílio dessa doença. Ela tem que ser comendo por 2 horas, um volume absurdo alimentar. Vou dar um exemplo real lá de uma paciente minha. Dela, normalmente eu como 2 pães. Quando me dá a crise, eu como 8 pães. 1 pacote de bolacha recheada, 2 litros de Coca-Cola e o que estiver na minha geladeira, inclusive estiver gelado, eu vou comer. Isso é como todo se ela dia? desligasse. Para caracterizar a compulsão, isso tem que acontecer uma vez na semana, pelo menos. Só que dentro do comer, a gente tem o comer emocional, o comer transtornado e o transtorno alimentar. A compulsão é um transtorno alimentar. Então, é algo assim muito maior. E o que é comer transtornado? É quando a gente tá com o pé, é igual chegando na compulsão. Quando eu tô com o pé lá no comer, assim. Eu tenho um episódio desse uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. É um comer transtornado. Olha. Sim. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda já, porque se não cuidar, vira um transtorno. E tem uma raiz emocional. Sempre. A comida é relacionada a uma dor emocional? Ou pode ser algo diferente? Você que já percebeu, teve inúmeras, e você é psicóloga do Hospital Angelina Caron, e você trata muitas pessoas bariátricas, pós, né? Sim, pré, pós. Pré, pós. Nessas tuas observações, o que você percebeu? As dores são mais raízes emocionais? O que você percebe? Muito. Alguns têm um padrão de aprendizagem, assim, vim da teoria da escassez, né? Tá. Então, na minha família é muito liberado. Pra comida, pode tudo. A gente pode dizer não para outras coisas, mas pro comer, não. Então, tudo é festa, tudo é alegria. Olha, que diferente, né? Isso, vários pacientes. A mamãe lá deixava a gavetinha da bolacha, o armarinho do danoninho, do salgadinho, porque como já faltou um dia, hoje nós podemos dar como se fosse um presente, uma recompensa para esse filho. A mãe né? muitas vezes não está presente, mas ela deixa ali tudo prontinho. Tudo lá. Isso. Então, assim, muitas vezes, para as outras coisas, a gente podia dizer não. Agora, para a comida, dizer não era pecado. Então, tem esse padrão onde aprendeu um comer complicado ali, né? Que tá exagerando e nem percebe. E nem se toca. É um padrão super normal, né? E o resto é sempre trauma. Sempre uma situação emocional. Né, situação de abuso, né, eu sempre investigo quando começou a obesidade,
né? Ai, começou lá na minha infância. Pai e mãe eram obesos? Não. Vô, vó? Não. Ninguém era obeso? Não. Aí eu sempre pergunto, o que aconteceu? Teve alguma situação de abuso, perda? Ah, teve. Teve um abuso lá na infância, né? Então, é um movimento de... A criança não sabe lidar com isso, obviamente, né? Então, uma culpa, às vezes, por que eu permiti. Então, eu vou danificar esse corpo que causou aquela pessoa me olhar e me querer. Exatamente. Né? Isso muito. Muitas vezes o próprio ambiente condiciona a criança a se sentir desta forma. Isso. Ela é culpada, ela é errada. Sempre. Então, eu tenho que... E assim, eu como Firenze diz, o desmentido, né? Isso. Né? Não acredita na criança, a criança é desmentida o tempo inteiro, não valida. Ninguém me validou, ninguém me ouviu, ninguém me conforta, ninguém me fala, mãe, filhinho, vem cá, mamãe te ouve, eu te valido, eu acredito no que você tá falando. Nossa, quantas dores, né? Nossa, é absurdo, gente. Ela acha como a resposta? Aí a mãe foi lá e jogou uma bolacha pra ela. Puf, liberou dopamina. Nossa, aliviou. É esse lugar que ninguém me acolheu, que ninguém amou, que ninguém cuidou, a comidinha vem e tampa aquele buraquinho naquela hora. Olha Pronto, só. eu falo que aqui o estrago já tá feito, né? Porque a criança não tem consciência nenhuma. Se nós dificilmente temos controle de situações, imagina uma criança. Sim. Né? Então, esse comer já vira algo extremamente afetivo, né? Tem a comida que gera conforto pro dia dela. Entende? Então, essas questões, né? Do abuso, traumas, perdas, geralmente tem uma questão emocional. Ali, e qual é o melhor caminho para sair desse lugar? A pessoa identificou. Como que ela pode agir para, de repente, iniciar um processo de cura? Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Sim. Né? Nós temos a palavra do Senhor que também nos ajuda. Mas essa pessoa, ela se olha, se vê e não consegue ver uma saída. O que você falaria para ela? Eu acredito buscar esse apoio, né, terapêutico. Se ela tiver, né, um bom pastoreio, líderes que saibam lidar com isso. Eu acredito que também já é uma boa ajuda, mas eu não dispenso a terapia, né? Isso não tem como... Eu não sei fazer de outro jeito, né? Porque falou que o que tá mais simples de resolver, uma conversa, né? Um líder sentando, organizando, trazendo uma estratégia. Tem gente que resolve ali, que só precisava... Sim. Ou um mentor também. Isso, um mentor resolve. Precisava escrever, precisava de uma agenda, precisava de uma organização. Resolvido. A gente resolve com mentoria. Agora, quando é esse trauma que muitas vezes a gente não sabe nem nomear, porque tem muita gente assim, gente, o trauma nem todo é nomeado. Né? Tem muito trauma ele que tá recalcado, movendo, né? Isso, que tá movendo a nossa vida, né? Tá lá no recalque que nem sei. O paciente chega pra mim, ali, eu nem sei. Eu só sei que dói aqui, ó. Somente Mas homem. nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Claro, porque foi recalcado. Né? E aí, quem faz isso? O terapeuta. Só o terapeuta. Com uma escuta ativa, né? Isso, exatamente. Eu não consigo ver outro caminho. Ali, você já passou por algum trauma que você identificou que isso gerou em você uma compulsão, um vício, e você, de repente, se deparou com isso? Ó, te colocando aí na parede. Né? Olha, eu acho que comida, essas coisas, talvez não. Mas eu vivi um estado meio ansioso, depressivo aí, o ano passado. E eu percebi que eu aumentei muito a tela. Absurdamente. Né? A TV eu já tinha tirado, porque eu não assisto o que não edifica. Isso é um papo meu com o Espírito Santo lá, Sim. né? Os combinados, né? Isso, não Os assisto, nossos combinados. Isso, não assisto o que não edifica, não escuto música que não edifica, isso a Alessandra, né? Mas eu percebi que eu tava ali, rolando. Aí no meu Instagram já não tinha mais bobeira, porque eu fiz uma limpona uns anos atrás. Acho que foi bem quando a gente se conheceu ali, eu tirei tudo, falei qualquer coisa que possa me gerar... Já faz tempo, amiga. Já fazem quase 5 anos. Foi 2018? 18, 19? Foi 20, eu acho. 20? Porque foi quando a Lolo nasceu. Ah, legal. Porque eu tenho esse marco que eu Nossa! deixei ela com um mês em casa. Parece que faz tanto tempo. Né? Não, é que faz bastante tempo, né? E ali... Aí essa... Eu já tinha feito essas limpas. E eu percebi que eu tava rolando ali assunto... Porque deu eu pensar, aprendi o que? Nada. Falei, meu Deus, tá estranho esse negócio. Né? E eu acredito que eu andei deslocando. Não chegou a ser uma compulsão,
né? Eu acredito que a gente talvez... Acredito, né? A gente tem um treino talvez maior, né? Eu consigo... Perceber, né? Perceber mais rápido hoje, pelos anos, obviamente, de análise, né, gente? Terapia desde os 13 anos de idade. Sim, sim. Então, eu acredito que eu já tenho um nível maior de consciência aí, né? Mas a tela foi algo que me pegou bastante. Por isso que eu falo e por isso que eu brigo, né? Eu sou a pessoa que defende, com as crianças eu não deixo, porque eu falo eu sabendo, eu vivendo, eu falando sobre isso, eu caí nisso. Passou por isso. Eu falei, imagine quem não tem consciência de um negócio desse. E o que você fez para sair desse lugar? Eu Teve a consciência rápida? Tive a consciência rápida. E eu falo assim, eu sou a pessoa que degola comportamento. Pra mim, as coisas não funcionam gradualmente. E aí, gente, isso é um mecanismo individual de cada um. Claro. Né? Perfeito. Eu ir lá e, tá, vou tirar 1 horinha. Vou tirar 2. Não funciona. Cortou de uma vez. Cortei. Então, eu chego em casa, né? Uma das épocas que eu tava muito assim, eu tinha o relógio, o smart, porque daí eu tinha um negócio de, pai, eu tenho que cuidar, tenho que ver no hospital se não estão precisando de mim. Então, tava ali vendo caso me chamasse, mas o celular eu colocava lá no alto da estante da minha casa. Sabe? Num lugar que eu nem via ele. Pra não correr o risco de ficar pegando. Olha, que é uma estratégia. Isso, né? Aí vai deitar, deixa fora. Esse eu até preciso. Até falei pro meu marido, a gente precisa comprar um despertador e não deixar mais celular dentro do quarto. Né? Isso é o próximo passo que eu quero ter agora. E tirar de perto. Porque se eu tô perto, eu tô mexendo. Porque virou um padrão, né? Virou um padrão. Virou um padrão. Então, eu tenho que deixar na bolsa, deixar escondido de mim mesma. Alessandra, muito obrigada pela tua entrega, pela tua verdade, pela tua sinceridade, por ser tão vulnerável conosco, trazendo esse episódio assim de uma leveza para um assunto tão sério, tão profundo. Muito obrigada pelo teu tempo. Então, eu que agradeço, Mirtz, por esse tempo, né, por ter me convidado, confiado em mim, né, isso é muito importante. Eu acredito que a fala, ela transforma, né, se eu falo algo que eu sei, alguém vai ouvir e vai despertar algo nessa pessoa. Exato. Né, então, acho que esse momento, isso que você tem gerado nos podcasts, né, de gerar esse tempo de presta atenção, olha pra dentro, coisas que estão escuras, e você tem colocado luz através do podcast, né? Sim. Eu acho que isso é revolucionário pra gente. Então, muito obrigada e parabéns por tudo isso. Muito obrigada eu pelo teu tempo, novamente, gratidão no meu coração. Você que chegou até o fim desse episódio, talvez o que você esteja enfrentando não seja uma fraqueza, talvez não é uma falta de vontade, talvez seja uma dor que está guardada aí dentro do teu coração, uma dor que se transformou em vícios ou houve um deslocamento de vícios, mas a boa notícia é que tem um caminho de volta. E você deve perguntar assim, tá, mas e quando existe um caminho de volta? O primeiro passo é parar de se culpar e começar a se escutar. Quando a dor ela é reconhecida, a dor ela perde sua função. Que esta conversa tenha sido uma ponte de cura. Os nossos episódios aqui têm sido pontes de cura, de dentro para fora. Um beijo no teu coração e eu te vejo no próximo episódio. Até mais.